Qual é o custo para viver na Itália? Hoje, Ana Patrícia vai sair um pouquinho da temática viagens, né? Para quem não me conhece, para quem caiu nesse vídeo, eu sou Ana Patrícia do blog Viajando para a Itália, link aqui embaixo, ó, viajandoparaitalia.com.br. Ali vocês vão encontrar mais de 800 posts de informação a nível de turismo sobre a minha Itália. Eu trabalho com turismo na Itália há muitos anos. Hoje eu vou estar falando sobre uma temática um pouquinho diferente, né? Afinal de contas, são anos que eu moro na Itália, são 17 anos, quase metade da minha vida eu passei por aqui. E por que estamos saindo um pouquinho da temática turismo? Porque ao longo desses anos muitas pessoas têm me perguntado sobre essa temática. Então eu decidi de estar fazendo alguns vídeos sobre isso, sobre como é viver na Itália. Você gostou? Se vocês gostaram dessa ideia, vocês lembrem de deixar embaixo o comentário perguntando, né, de quais são as curiosidades de vocês sobre a minha Itália, de modo que eu possa ter argumento para outros vídeos como esses. Agora vamos lá, vamos ao nosso vídeo. Venham comigo. Ok, vamos iniciar o nosso vídeo. Como vocês percebem, eu fiz uma pequena tabela para vocês terem ideia onde eu estou considerando as despesas médias aqui no sul da Itália, porque vocês sabem que eu moro no sul da Itália, na Calábria, especificamente em Santo Stefano di Rogliano, uma pequena aldeia a 15 minutos da cidade de Cosenza. Então, obviamente, isso são gastos médios, né, pessoal? É justamente para vocês entenderem e para vocês se regularem. Então, eu fiz aqui a primeira voz, né, o primeiro item, o aluguel. Vocês consideram que eu moro numa pequena aldeia, moro num apartamento muito bom, muito grande, e pago 350 euros por esse apartamento. Esse mesmo apartamento, se fosse numa cidade como Cosenza, provavelmente estaria em torno a 500 a 600 euros. Então, para vocês perceberem como aumenta, né, o custo de vida entre estar vivendo numa pequena aldeia ou numa cidade grande. Ok? Aqui eu estou considerando as despesas numa cidade no norte e no centro da Itália. Peguei como referência esse valor de aluguel, considerando o que paga a tia do meu marido morando em Roma, num apartamento em zona periférica, um apartamento com 2 quartos, ela paga em média 1.000 euros, considerando o condomínio mais o apartamento, gente, mas ela está realmente na periferia de Roma. Então, para vocês terem ideia de como aumenta os valores, né, entre estar no sul da Itália ou no norte da Itália. Então, assim, se o meu apartamento fosse lá em Cosenza, no centro de Cosenza, estaria mais ou menos custando em torno a 500 euros. O mesmo apartamento, meu apartamento ele é muito maior do que o apartamento da tia do meu marido, que está em zona de periferia a mais de meia hora do centro, então ela paga 1.000 euros. Em um apartamento como esse, no centro de Roma, custaria pelo menos 2.000 euros. Então, vocês já conseguem entender como aumenta realmente os valores. De luz, temos um gasto médio por mês de 60 euros. Eu considerei a mesma coisa no norte ou no centro. Obviamente são gastos variáveis, tá? Vocês consideram que a minha família são de 2 pessoas, 2 adultos e mais 2 crianças. E eu consumo muita luz, porque tendo 2 crianças eu gasto muito com a questão de lavar roupa, a questão da máquina de lavar a louça, passar roupa. O meu computador ele é praticamente aberto 24 horas, então gastamos muita luz. De gás, gente, aqui é para ser ponderado, porque esse é um outro gasto que varia muito de família para família e de acordo com o tipo de item que se usa para o escaldamento. Aqui usamos o gás para esquentar a casa, não escaldar, né, gente? Para esquentar a casa. Então temos uma despesa média de 2.000 euros por ano. Essa despesa é variável, então eu considerei aqui uma média de 180 euros a 200 euros por mês para o gás, tanto para o gás para cozinhar quanto obviamente para esquentar a casa durante o inverno. Vocês consideram que a partir de dezembro, às vezes até mesmo novembro, mas a partir de dezembro até março eu coloco a temperatura na minha casa com uma média de 18 graus. Então assim, vocês acham frio? Estamos acostumados. Para mim o ideal seria 22 graus. Porém, vocês consideram esse valor? Se eu colocasse a casa numa temperatura de 22 graus, como é o que eu gostaria, teríamos uma despesa aqui de pelo menos 300 reais por mês. Então,
realmente é sem condições, não dá, é muito dinheiro, é muito gasto. Então é óbvio, né? Basta você estar vestido um pouquinho mais quente, colocar um casaco a mais e essa despesa ela diminuir. Para as minhas filhas e para o meu marido é perfeito 18 graus, porque eles sofrem muito com calor. Coloquei a mesma despesa no norte, porque isso obviamente é variável. De telefone, entre a conta fixa, eu tenho uma conta fixa de 30 euros por mês, uma conta do celular de 20 euros por mês e meu marido outros 10 euros. Então, uma despesa para duas pessoas, considerando o número fixo, não temos telefone fixo porque não usamos, mais a internet, mais os dois celulares de 60 euros por mês. Essa é a nossa despesa. Considerei aqui sempre duas pessoas e deixei o mesmo valor. Alimentação, temos um gasto em média de 200 euros por semana. Vocês consideram que temos duas filhas e que em relação à alimentação comemos muito bem. Não posso dizer que economizamos muito, principalmente pelo fato de termos, né, duas filhas pequenas, então queremos dar a melhor tipo de alimentação saudável para ela. Comemos peixe com grande frequência, carne com bastante frequência, que são as despesas maiores. Então, em média, gastamos 600 euros por mês. Eu coloquei um pouquinho maior no norte, assim como no centro, porque geralmente os supermercados no norte e no centro custam mais. E também porque dentro desses 600 euros eu estou considerando também legumes, salada, e no norte e no centro isso custa muito mais do que no sul da Itália, tá, gente? Então eu considerei uns 100 euros a mais, mas na verdade essa despesa aqui provavelmente aumentaria no norte ou no centro da Itália. Quando eu digo centro, eu estou considerando Roma, tá bom? Quando eu digo norte, obviamente, todas as cidades da Toscana, Umbria, Vêneto, Emília-Romanha, Piemonte, Lombardia, tudo isso. De carro, outra despesa muito variável, porém eu quis colocar nessa lista para vocês terem ideia. Obviamente, estamos falando aqui o seguro ele é obrigatório, então pagamos por ano pelo uso de um carro 1.000 euros, a cada 6 meses 500 euros. E em média meu marido gasta em torno a 180 euros com a gasolina por mês. Então eu coloquei lá uma despesa média de 270 euros. Okay? Isso é muito variável porque, por exemplo, quem mora no norte e não tem carro, usa somente o transporte, em algumas cidades grandes convém usar mais o transporte, essa despesa poderia ser tirada. Agora, existem famílias que usam um carro, duas pessoas, então essa despesa ela aumenta muito. Transporte público, gente, eu moro numa cidadezinha pequena, e de vez em quando eu vou para Cosenza com o trem em vez de pegar o carro e gasto uma média de 10 euros por mês com o transporte público. É realmente muito pouco. Eu quis colocar somente para vocês entenderem. No norte, geralmente as pessoas elas têm um abonamento. Abonamento, não me vem a palavra italiana. Eles pagam em média 30 euros para poder estar utilizando todo o transporte público. Então eu coloquei uma despesa média de 60 euros considerando duas pessoas numa família. Isso somente para vocês terem noção. Escola para as crianças. A minha filha de 4 anos, ela vai numa escolinha e eu não pago nada por isso. Ela está numa escolinha a 5 minutos daqui, então todos os dias eu levo ela para a escolinha. O ano passado eu pagava uma babysitter, em média 300 euros para ficar meio período com a minha outra filha. Agora, nesse momento, estamos economizando a babysitter. Então, nesse momento, entre sogra, entre tio, tia, ou trabalho com ela e de tarde meu marido que trabalha somente meio período, cuida dela. Então estamos indo dessa forma. E a outra durante a manhã, toda manhã, está na escola. Agora sim, gente, aqui é uma outra despesa que varia muito no norte da Itália. Por exemplo, uma prima do meu marido, ela paga em torno a 300 euros por mês na escolinha lá em Roma. Então essa despesa aqui vai depender muito de tantos fatores, ok? Investimento pessoal, eu coloquei aqui somente para vocês terem uma ideia. Em média, eu tenho eu gasto investimento pessoal, como por exemplo, livros, cursos de inglês, uma média de 100 euros por mês. Eu não coloquei nada aqui porque isso vai depender muito de pessoa para pessoa. Cinemas e restaurantes. E geralmente saímos umas 2 vezes por mês, a jantar fora. E uma vez por mês cinema, então em média temos uma despesa de 100 euros. Obviamente nesses últimos meses não temos feito isso porque estamos na situação do coronavírus, mas em média temos uma despesa de 100 euros.
No norte da Itália, muda muito esse valor, então 100 euros é muito pouco para o norte, tá? Porque vocês consideram que ir num restaurante, em média, eu gasto com meu marido 20 a 25 euros para comer por pessoa no norte da Itália. Para vocês comerem pagando isso, vocês têm que escolher muito bem, tá? O norte da Itália tudo é muito mais caro do que no sul. Pequenas viagens. Nos últimos meses eu não tenho feito muitas viagens, então eu preferi deixar essa voz, né, esse item vazio, mesmo porque não são todas as pessoas que têm esse tipo de gasto. Então, assim, considerando uma família de 2 pessoas com 2 crianças, as nossas despesas médias por mês, em média, é 1.730 euros. Tá? Se eu estivesse no norte, eu teria uma despesa média de 2.480. Porém, o meu estilo de vida ele é muito melhor no sul da Itália do que no norte da Itália. Agora, gente, vocês têm que estar considerando o fato que viver no norte da Itália, quem trabalha no norte da Itália geralmente ele ganha mais do que quem trabalha no sul da Itália. Então, assim, as variáveis são tantas, tá? Mas em termos de custo de vida e de qualidade de vida, eu acredito que no sul da Itália ele é muito melhor do que no norte. Porém, vocês sempre estejam considerando que no norte da Itália, com o trem vocês se deslocam facilmente de uma cidade para outra, vocês podem estar conhecendo muito mais cidades, vocês têm muito mais vida social no sentido de muito mais teatro, muito mais opções de cinema, muito mais opções de restaurantes. A vida social do norte da Itália provavelmente ela é muito mais ampla do que no sul da Itália, tá? Sul da Itália, a vida social ela é um pouquinho menor, mas ela é mais concentrada com base nas saídas com os amigos, com base na saída com os familiares, e geralmente jantar fora, enfim, é uma vida um pouquinho mais pacata, né? Mas é o que eu gosto, realmente. Se eu tivesse que escolher entre norte e sul, eu escolheria sempre o sul da Itália. É isso, gente. Como vocês perceberam, o custo de vida na Itália ele não é tão baixo. Então, assim, para você que está pensando de vir viver na Itália, primeira coisa que eu te aconselho é estar economizando e trazendo pelo menos dinheiro para vocês estarem, pelo menos 5 ou 6 meses estando tranquilos. Por exemplo, lá, eu escrevi, né, que o custo médio no norte seria 2.500 euros. Então, vocês devem estar considerando pelo menos lá uns 14 mil euros para vocês estarem tranquilos pelo menos de 5 a 6 meses. Isso porque quando eu cheguei na Itália 17 anos atrás, tinha muito trabalho, era muito fácil encontrar trabalho. Agora, a situação econômica da Itália não é muito boa. Então, assim, vir pra cá achando que você vai conseguir trabalho depois de 2, 3 dias, ou 15 dias, ou um mês, realmente não é uma boa escolha. Então, venha pra cá realmente, somente se você tiver um fundo de reserva para você poder se manter por alguns meses. Se o teu ideal de vir para a Europa é mais em relação à questão de ganhar dinheiro, eu acredito que seja mais simples vocês estarem indo para um país como Portugal, ou para um país como Portugal, porque, né, vocês vão ter a língua, enquanto na Itália vocês virem para cá sem falar um pouco de italiano para conseguir um emprego ainda vai ser mais complicado, ou vir sem ter muito conhecimento, aqui a gente trabalha, aqui se fala muito, né, para conseguir trabalho é muito mais simples conseguir trabalho através de indicação. Então vocês tendo outras pessoas para estar indicando vocês é muito mais simples do que estar procurando no jornal desse tipo de coisas, tá? Agora eu tenho vídeos da minha parceira Marcela Oliveira, ela é consultora em relação à questão do trabalho na Itália, ela tem 3 vídeos aqui no nosso canal YouTube, se você tem interesse, vai lá e dá uma olhada nesses vídeos. Ou ir para Londres, Inglaterra, é muito mais simples, Inglaterra e Irlanda, encontrar trabalho. Tá? Então, assim, se o objetivo de vocês é vir para a Europa para ganhar dinheiro para trabalhar, eu aconselho mais esses países do que a Itália. Agora, se o objetivo de vocês é vir para a Itália por uma relação pela beleza da Itália, pela qualidade de vida, daí é diferente. Mas nesse caso, aprendam italiano antes de virem, ou pelo menos um intermediário de italiano. Não venham sem falar a língua e, principalmente, gente, não venham sem um fundo de reserva. É isso. Vocês gostaram do vídeo? Deixa aqui embaixo o pedido de dica, o pedido de comentário. O que vocês gostariam que eu estivesse falando em relação à questão de viver na Itália? Que eu estarei fazendo alguns vídeos sobre isso, testando o meu público, vendo se o meu público aceita bem esse tipo de vídeo. E é isso, meus amores. Fiquem com Deus. Agora, lembrem, vão lá no meu blog, viajandoparitalia.com.br. Lembra de se inscrever aqui no nosso canal YouTube, mais de 200 vídeos super didáticos sobre turismo na Itália, sobre como planejar uma viagem para a Itália.
tá? E vi lascio com un grande abbraccio, un grande bacio e ci vediamo nel nostro prossimo video. Bacio grande grande dalla mia Italia per te lì nel nostro Brasile.